Boa noite, querida igreja. Boa noite. Eu sou o pastor Antônio. Oi, pastor Antônio. Mas hoje eu não estou com roupa de pastor, porque eu estou de folga. Mas mesmo de folga, trabalha, né? Eu quero agradecer aos irmãos e às irmãs que estiveram orando pela minha viagem. Cheguei hoje, graças a Deus. Se alguém às vezes ainda não sabe, eu tenho uma formatura, né, na parte da saúde, e que Deus me chamou para ser pastor, e que hoje, em vez de estar cuidando fisicamente das pessoas, eu estou cuidando de almas. E fomos comemorar 50 anos da minha formatura, foi uma bênção. E eu vou dizer para vocês, eu era o mais garotinho da turma lá, viu? Eu fiquei assim muito surpreso, porque eu olhava para as outras pessoas, eu falava assim, caraca, você tá lindo, hein? No meio de tantas pessoas, né? Mas foi bênção de Deus, cheguei agora mesmo, e estamos aqui. E nessa noite quem vai estar levando a palavra, já programado há bastante tempo, porque a gente faz a programação por mês, não é? É o nosso querido pastor Hades, que tem nos acompanhado, tem ficado aqui com a gente nas quartas-feiras, na reunião de oração. Eu gostaria que agora você pudesse estender a sua mão. Estenda a sua mão, vamos orar pela vida do pastor Hades. Senhor Deus, nós te entregamos mais uma vez, Senhor, neste momento, a condução dos trabalhos dessa noite na vida do pastor Hades. Esteja com ele, Senhor, derramando a tua unção, derramando, Senhor, o teu poder na palavra, para que a sua palavra, Senhor, nasça, fique e resplandeça nos nossos corações, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas espirituais. Nós te agradecemos por essa noite, por essa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Com o púlpito, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, para compartilhar a palavra do Senhor. A gente fica feliz quando a gente pensa que tem a mensagem do Senhor para a igreja. Isso motiva a gente, isso nos alegra. Queira Deus que eu esteja com a mensagem que o Senhor tem para cada um de vocês nesta noite, para a igreja do Senhor. A gente se prepara para isso. Eu sempre faço da pregação, esse momento aqui, um momento sublime, especial. Porque a gente tem a possibilidade de ser usado por Deus para transmitir a palavra, a mensagem para a igreja, a mensagem que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos buscando, a direção do Senhor para as nossas vidas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu me lembro da faculdade teológica, quando o professor dizendo, olha, tenha responsabilidade, porque a igreja espera ouvir a palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor não me deixes empobrecer a sua palavra, mas que possa trazer uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, de despertamento para cada um de vocês nesta noite. Para isso, eu convido vocês a baixarem as suas cabeças, e vocês vão orar por mim mais uma vez, e depois eu vou orar, e nós vamos então fazer a leitura da palavra. Aí você coloca a mão no seu coração assim, e fala assim, Senhor, obrigado por este dia, por esta noite, por estar na tua casa, para ouvir a tua palavra. Aí você pede que o Senhor fale ao seu coração naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, e ora para que o Espírito Santo de Deus possa me usar nesta noite para assim abençoar a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor em oração, como o Senhor nos ensina na tua palavra, dizendo, achegai-vos a Deus, e o Senhor se achegará a vós. E nós fazemos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Estamos aqui na tua casa, porque nós amamos o Senhor, amamos a casa do Senhor, o povo do Senhor, a comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Visita-nos nesta noite, ó Deus, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua presença, com teu consolo, com teu conforto. Senhor, eu não conheço as vidas que estão aqui na sua
nos seus dilemas, nas suas profundidades, nas suas alegrias, nas suas tristezas, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada vida que entrou aqui nesta noite, conhece as necessidades, o íntimo de cada pessoa, e que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, venha ministrar, Senhor Deus, a palavra do Senhor, que nos abençoa, que nos edifica, que nos constrói, e que nos coloca diante do Senhor em adoração. Louvado seja o Teu nome por esse momento, pelo louvor tão abençoado que já tivemos. Assim, ó Deus, rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento, que nada venha impedir, Senhor, a pregação, a exposição da Tua palavra. Coloco a minha vida diante do Senhor e rogo que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha me dar graça e sabedoria e autoridade para transmitir a Tua palavra. Assim é a minha oração, agradecido em nome de Jesus, Senhor. Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé. O texto da nossa meditação nesta noite se encontra em Jonas, livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler, eu vou fazer a leitura, os irmãos vão me acompanhar. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 5. Aí a gente para depois do 1 e somente o versículo 13. Jonas, pode com calma aí que você vai achar. É um livro pequeno, tem Mateus, vai passando para trás aí, que você vai chegar em Jonas. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim, misericórdia, Senhor. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 5 e depois o versículo 13 do mesmo capítulo. Também vai estar passando ali a mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Vamos repetir esse versículo aqui? Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. A luta, meus irmãos, ali só aumentava. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Antônio, pela amizade, pela confiança de me confiar aqui o púlpito, e eu louvo a Deus pela vida deste homem. E em relação à igreja, eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, tenho um amor muito grande por essa igreja, e é bom quando a gente vai à igreja, e hoje eu convidei algumas pessoas para vir, e é uma alegria, meus irmãos, quando a gente chega na igreja e encontra os convidados da gente, não é verdade? Cheguei hoje, estava lá o pastor Israel, a irmã Joquebede, o filho Heber e a Débora.
Essa família eu conheço há muitos anos, porque nós somos colegas de faculdade teológica. E a nossa amizade nasceu lá na faculdade e a gente está sempre aí em contato. Um tempo atrás ele foi embora do Distrito Federal, aposentou, comprou uma fazenda, eu fui lá visitar ele, depois voltei, perdi o contato dele, não sabia mais ir lá e ficava pensando, meu Deus, se eu tivesse o telefone, o contato, o endereço, eu ia lá para comer um frango caipira, mas ficamos em mais ou menos uns 10 anos sem se encontrar. Depois descobri o telefone dele, soube que ele voltou para a cidade, fui atrás dele, fui na casa dele e lá então nós nos reencontramos. E hoje eu convidei essa família abençoada para estar aqui nesta noite, uma alegria muito grande. Os demais convidados também, sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, eu escolhi o livro de Jonas para meditar nessa noite, porque esse texto, ele é um texto muito rico. Aliás, é uma joia. São 4 capítulos, mas é uma joia, como toda a palavra de Deus é uma joia. E durante essa semana eu me dediquei a estudar, a pensar sobre esse chamado de Jonas, essa vocação de Jonas, essa missão que o Senhor tinha confiado a Jonas. E por que Jonas, meus irmãos? Deus mandou Jonas para ir para um lugar e Jonas foi para um outro local totalmente diferente. O livro de Jonas, ele é classificado como dos profetas menores. Jonas é do mesmo tempo de Amós e Oséias. Eu me lembro do professor de Velho Testamento, quando ele falava assim, olha, quando você for pregar, situa a igreja, mais ou menos qual era o ano desse contexto, e eu me lembro como hoje. Então eu vou colocar aqui, Jonas profetizou por volta de 760 antes de Cristo. Então já tem um bom tempo que teve esse acontecimento, 760 anos aproximado antes de Cristo. Durante o reinado de quem? De Jeroboão II, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Seu ministério coincidiu então com Amós e Oséias, em um período de grande tensão entre Israel e o Império Assírio. A Assíria, cuja localização hoje abrange mais a região do Iraque, da Síria, o Irã e a Turquia. Ali ficava a Síria. E o texto diz que Nínive, que era a capital da Síria, era uma grande cidade. Naquela época, uma grande cidade não é como uma grande cidade hoje. Naquela época tinha em torno de 180 mil habitantes, aproximadamente. Mas era uma das capitais da Síria, porque estrategicamente essa nação forte, poderosa, cruel, ela tinha 3 capitais. Mas por que 3? 3 capitais ao mesmo tempo. Porque o rei, ele tinha muitos confrontos e ninguém sabia qual a capital que o rei estava. Era uma estratégia da Assíria. Então ele tinha 3 capitais. O nome, a principal, a mais conhecida é Nínive, que era a capital mais famosa, era apenas uma entre as outras. Aí tinha Assur e Calu, e posteriormente Arã. Então ela chegou a ter 4 capitais. Então, quando tinha invasão e guerras, ninguém sabia onde estava o rei, porque ele podia estar em qualquer uma das 3 ou 4 capitais. Interessante também, meus irmãos, é a gente falar um pouquinho sobre o nome do profeta Jonas. O que significa Jonas, o profeta Jonas? Na minha pesquisa, meus irmãos, o nome Jonas, no hebraico, significa Ioná. Lá nos discípulos de Jesus tinha Bar-Jonas, que era um pouco parecido aí da mesma família de Jonas. Mas o nome de Jonas, meus irmãos, significa pomba, símbolo de paz, pureza e esperança, um ser pacífico. Esse era o significado de Jonas. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos em pomba, não é essa pombinha que a gente às vezes até considera como uma praga. Essa pomba era uma pomba, aquela mesma pomba que Noé soltou, era um pombo de raça. Era um pombo
que tinha uma qualidade, ele era um pombo maior, de raça, podia ser treinado para competições, e aquela história de pombo-correio existe, meus irmãos. E diz assim: os pombos-correios de raça, especialmente os usados em competições de longa distância, são verdadeiros atletas alados. Suas características dos pombos são para percorrer longas distâncias e possuem grande capacidade de orientação e resistência, instinto de retorno. Eu morei um tempo em Salvador e eu tive a oportunidade de conhecer um holandês que lá na Holanda ele criava, e o hobby dele era criar esse pombo de raça. E ele veio para o Brasil e fez contato com um militar de Salvador que também criava pombo de raça. E por curiosidade, eu acabei conversando e aprendendo sobre esse pombo de raça. Como é que ele treina um pombo para ele ser um pombo-correio? Diz o seguinte, que ele tem uma capacidade física, e esse pombo bem treinado, ele pode andar até 960 quilômetros por dia. Agora, como é que se treina um pombo desse? E aí esse pessoal me contando para mim que eles treinam o pombo. Por exemplo, ele tem o pombo de raça desde novinho. Quando ele já começa a voar, o pombal dele está aqui, vamos supor aqui no Tororó. Aí ele traz o pombo, põe na comida dele, o alimento dele, o lugar que ele dorme, pega esse pombo e traz aqui nessa região e solta, ele vai e voltar. Depois, ele treinando esse pombo, ele leva para a rodoviária. Ele vai voltar para o lugar onde ele dorme, o lugar onde ele se alimenta. Depois ele leva esse pombo para o Gama para lá, né? E ele vem para cá. E ele vai criando musculatura. Então está treinando o pombo desde novo. Daqui a pouco ele leva para Anápolis e ele volta. Daqui a pouco ele vai para Goiânia. E, meus irmãos, um pombo desse, ele diz que ele tem um instinto de retorno muito grande. E ele tem a capacidade de voar 960 quilômetros por dia. Quer dizer, lá no interior da minha cidade, que dá 930 quilômetros, Salinas, Minas Gerais, eu sou do norte de Minas, você solta o pombo lá, depois dele treinado, e ele vem para Brasília, ele vem para o Distrito Federal, onde ele se alimenta. E ouvindo também sobre essa situação, diz que esse pombo ele pode até se perder, ele pode se ferir, ele pode se machucar, mas ele demora até 6 meses, mas ele volta para o lugar. Era o significado do nome de Jonas. Jonas era, essa missão de Jonas aqui, meus irmãos, não foi a primeira missão que Deus fez. Se vocês forem ler depois, depois vocês podem conferir, 2 Reis capítulo 14, versículo 21, Deus tinha dado uma missão para Jonas, para ir lá pregar a palavra do Senhor, numa situação muito difícil. E Jonas, então, era um missionário transcultural do Senhor, que fazia grandes missões. Por isso que o texto disse: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, ao invés de ir para Nínive, meus irmãos, ele foi para Tarsis. E qual é a região de Tarsis? Eu pesquisando, a região de Tarsis hoje seria mais ou menos podendo ser ou na Espanha ou na Itália. Quer dizer, ele vai para um lugar totalmente oposto. Depois de receber uma mensagem, depois de já cumprir missões que Deus já tinha dado a ele, e porque ele simplesmente se recusou a ir. Mais à frente nós vamos saber sobre isso, meus irmãos. No cristianismo, a pomba representa o Espírito Santo, o que confere ao nome uma carga espiritual profunda. Mas é justamente essa figura pacífica que se recusa a levar uma mensagem de misericórdia a um povo cruel. Por que Jonas não foi? Nínive era sinônimo de terror. Os assírios praticavam torturas públicas, arrancavam peles e exibiam cabeças como troféus. Para Israel, eles eram o inimigo por excelência.
a idolatria e os rituais religiosos assírios dedicados aos deuses Assur e Instar eram considerados abomináveis. A fuga de Jonas pode ser vista como um protesto. Ele desejava justiça, não misericórdia, não redenção. Essa é a natureza humana. Às vezes a gente não quer para o nosso adversário, aquele que nos ofende, aquele que nos machuca, a gente não quer misericórdia, a gente quer justiça. Não é assim a nossa natureza? Jesus falando assim, olha, se vocês são maus, dizendo para nós, dizendo para a natureza humana, se vocês são maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais a Deus, o vosso Pai. Jesus falando isso. Então, ele comparando aqui a nossa natureza, que é uma natureza terrena, pecaminosa, de exigir justiça e não misericórdia e redenção. Preferia ver Nínive destruída ao vê-lo transformada. Mas Deus não age de forma impessoal. Ao longo das Escrituras vemos um Deus que se relaciona com seus servos de maneira íntima e individualizada. Caminhou com Adão e Eva. Olha a presença de Deus ali com os homens, com Adão e com Eva ali no jardim do Éden, conversando, orientando, falando. A gente vê também Deus dialogando com Caim. A gente percebe também quando Deus recebeu a oferta de Abel. Recebeu a oferta de Abel, chamou Abraão de amigo. Abraão era amigo de Deus. Olha só a relação pessoal que Deus, o Criador, tem com os homens, com o seu povo. E falou com Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés falava com Deus face a face, assim como eu falo com Roberto, com Omar, assim, aquela conversa. A gente vê lá no capítulo 4, Deus falando com Jonas. É razoável essa tua ira, Jonas? Olha só, meus irmãos, a pessoalidade, a relação pessoal entre Deus, o Criador, com a criatura, com seus filhos, com seus servos. Meus irmãos, eu vibrei nesta noite quando eu disse, a mensagem do Senhor para a igreja é essa. Ele quer uma relação pessoal com cada um de nós, assim como no passado. Lembra de Davi, quando Davi dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu escolhi, meus irmãos, como tema da mensagem nesta noite, a relação personalística de Deus com o crente. Minha esposa disse, não, diga a relação pessoal de Deus com o crente. Eu disse, não, é mais do que pessoal, é personalística. E eu fui entender então, e buscar a pesquisa, o que é uma relação personalística. A relação personalística, meus irmãos, vem de uma filosofia francesa do século XIX, que diz assim, o personalismo é uma corrente filosófica que coloca a pessoa no centro da reflexão. Alguns pilares, dignidade pessoal, relações interpessoais como caminho para o crescimento humano, uma sociedade justa e igualitária como expressão de respeito ao ser humano. Então, quando a gente tem respeito às pessoas, coloca as pessoas como centro para o tratamento, isso é uma relação personalística. Uma relação personalística é aquela que reconhece e valoriza o outro como pessoa, não como função, objeto ou número. Eu me lembro, meus irmãos, que uns anos atrás, esse meu primo já é falecido. Ele morava no interior de Minas e meu pai quis trazer ele para Brasília porque ele gostava de cuidar de animais. E meu pai, quando vivo, tinha muita amizade e ele conheceu aqui um senhor que era um fazendeiro, era aqui do governo. Ele criava cavalo de raça. O cavalo era o manga larga. E o manga larga, você cria ele num sítio, não precisa de grandes espaços. E esse meu primo veio trabalhar com ele, a esposa e os filhos. O nome dele era Valmir. E eu ia visitar ele lá no sítio, e algumas vezes eu cheguei para ele e falei assim, e aí Valmir, tudo bem? Está gostando do emprego? Ele dizia,
Tipo assim, querendo dizer alguma coisa, tô gostando, mas sim, Valdir, mas o que? Aí ele querendo falar alguma coisa e eu puxando, não, ele fala, não, é porque o meu patrão, ele vem aqui, ele chega para mim e fala assim, olha, Valmir, se um cavalo meu adoecer, você me liga qualquer hora, que eu venho socorrer. Você sabe que um cavalo, ele morre com a dor de barriga, e ele tinha essa preocupação, se um cavalo meu adoecer, você me liga, me chama que eu venho na hora, para trazer um veterinário. Aí eu falei, mas e o que tem, Valmir? Ele falou assim, mas ele não é minha esposa. Ele falou assim, com toda simplicidade, minha esposa está grávida. Ele nunca chegou para mim e falou, olha, Valmir, se sua esposa passar mal alguma coisa, precisar de alguma coisa, me liga. Quer dizer, não trata o funcionário com amor, com respeito. É isso que essa filosofia diz. Uma relação personalística é aquela que reconhece e valoriza o outro como pessoa, não como função, objeto ou número. Deus não nos trata com números. Deus nos fala pessoalmente, como falou com seus servos. É verdade que Deus também escreveu as cartas para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, de Sardes, escreveu para a coletividade. Deus também tem esse trato, como também trata como uma nação. Mas Deus, meus irmãos, tem a vontade e o desejo de falar aos nossos corações, individualmente. Cada um, ali na sua meditação, na leitura da sua palavra, Deus quer falar ao seu coração, Deus quer essa relação. Jesus diz, quando fores orar, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Olha só que relação. É uma relação íntima e pessoal, e Deus espera isso de nós. Quando Jonas recebe a mensagem, meus irmãos, ele não vai orar para questionar, Senhor, por que o Senhor vai... Não, diz o texto claramente, ele recebe a mensagem, ele vai para uma cidade totalmente oposta, e diz o texto, desceu para o porão e foi dormir. O texto diz claramente, ele foi dormir. Quantas vezes, meus irmãos, e ele vira as costas para Deus, e Deus buscando essa relação, e ele vira as costas para Deus. Nós temos essa natureza, meus irmãos. Quantas vezes nós viramos as costas para Deus, e ficamos ali, nas redes sociais, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, de costas para o Senhor. E Deus permitiu que Jonas ficasse de costas, que não orasse, que não desse atenção, e Deus então deixou que, deixa a vida me levar, como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, meus irmãos, não está certo, deixa Deus conduzir e levar a minha vida. Meus irmãos, às vezes o crente vai levando a vida, deixa a vida me levar, e Deus então vai deixando, até que o momento, o confronto, uma situação difícil na sua vida aconteça, e Deus então vai preparar um momento, um encontro, só você e Ele. E Deus então permitiu que Jonas então levou a vida de qualquer jeito. Então, uma relação personalística com o crente é a vontade de Deus. Ele quer ter essa relação com a gente. Porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas lutas, das nossas necessidades, e Ele quer ter. E aí você diz assim, meus irmãos, e é para qualquer idade. Lembra de Samuel? Samuel ainda era uma criança, aí, chegando na adolescência, 10, 11, 12, 13 anos, e o Senhor chamou Samuel. Depois chamou pela terceira vez, até que o profeta entendeu que Deus estava querendo ter uma relação com ele. Aí eu estava lembrando aqui do Caleb, que é jovem, do Daniel, filho do Sérgio, que é jovem, Ana Clara, e os nossos jovens. Olha, Deus quer ter uma relação com você, mas para isso você precisa se voltar para o Senhor, para a palavra do Senhor. Não vire as costas para Deus, deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus conduzir. E assim, meus irmãos, Deus quer com cada um de nós, quer falar aos nossos corações, falar através da sua palavra.
E muitas vezes nós deixamos de vir à casa do Senhor, e assim viramos as costas. O pastor Rogério aqui, meus irmãos, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse: só a igreja adora a Deus. Está tendo muitas festas, clubes, reuniões familiares, coisas boas aí acontecendo, mas só a igreja adora o Senhor. E Deus está à procura e nos alcançou pela misericórdia, pela graça de Deus, para que possamos nos ser adoradores. E Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, a hora vem, a hora já chegou, em que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós somos, meus irmãos, adoradores do Senhor. Amém? Para adiantar aqui, meus irmãos, diz então que Jonas então vira as costas. Jonas não ora, vai dormir, e vem a tempestade, e o texto diz que os homens remavam para alcançar a terra, mas não podia, porque a tempestade aumentava cada vez mais, até que o capitão do navio chegou lá e falou: vem cá, rapaz, quem é você? De onde você é? Ora o seu Deus aí. E resolveu lançar sorte para ver por causa de quem está acontecendo isso. E a sorte caiu sobre Jonas, olha só. Aí diz para ele, Jonas, diz: ó, quer acabar com essa situação? Jonas falou assim: então me lance ao mar. E diz o texto, meus irmãos, que na hora que eles lançaram ao mar, diz que o mar se aquietou. O texto diz claramente, ele diz: levantai-me, lançai-me ao mar, no versículo 12, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E diz o texto que esses homens sacrificaram a Deus, reconheceram a grandeza, a soberania de Deus. Meus irmãos, para adiantar aqui um pouquinho, então o primeiro ponto é uma relação personalística com Deus, e o segundo ponto, meus irmãos, é o isolamento providencial de Jonas. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que Jonas fosse lançado ao mar, e diz o texto, meus irmãos, que Deus mandou imediatamente, diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jesus no Novo Testamento faz referência a Jonas, que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Nós não sabemos se era uma baleia ou não, era um grande peixe. Meus irmãos, agora imagina a situação que Jonas se encontrava. Deus então preparou esse isolamento, permitiu que ele se chegasse nessa situação para ter agora aquele encontro com Jonas. Aí o segundo capítulo, meus irmãos, vai falar sobre a oração de Jonas. Ele queria morrer, mas quando ele viu a morte, meus irmãos, o texto diz assim: e orou, agora ele ora, que ele está em perigo. Não é assim? Quando a gente leva um susto, quando a gente leva um choque, ou quando a gente se vê em situação difícil, aí a gente ora, aí a gente ajoelha, aí a gente pede misericórdia. E a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas vezes nós experimentamos o poder de Deus, quando em determinado momento nós oramos, e clamamos a Deus pela misericórdia, e Deus deu o livramento, Deus entrou com a provisão. Quantas vezes, e agora, meus irmãos, eu me lembro do Rodolfo, permita contar, Rodolfo, até porque é público, você contou isso como testemunho na igreja.
Um tempo atrás me impressionou muito o testemunho do Rodolfo, esse amigo querido. Ele disse que o filho dele saiu de casa há muitos anos, foi morar não me lembro bem se era Rio de Janeiro ou Espírito Santo, eu sei que ele foi para uma cidade dessas aí, e lá ele estava vivendo, meus irmãos, numa situação muito precária. E o Rodolfo foi visitar o filho, já adulto, depois de muitos anos. Quando chegou lá, que ele viu o lugar que o filho morava. Permita que você comentou isso, a miséria, a calamidade, a situação do filho. Ele disse que aguentou firme ali. Mas quando ele se despediu do filho, que ele tinha deixado a Mônica em determinado lugar, quando ele pegou o carro e foi encontrar com a Mônica, ele disse que em um determinado momento ele parou, ele disse que não orou, ele disse que chorou e urrou, dizendo assim: Senhor, eu não criei um filho, Senhor, para viver nessa situação. Naquele momento Deus ouviu a voz do Rodolfo. Passou pouco tempo, uma jovem foi visitar lá essa cidade, conheceu ele, se apaixonou por ele, uma garota de família lá em Recife, convidou ele para ir morar lá. Ele foi, casou com ela e tem um filho com ela. Rafael, ore pelo Rafael. Então, Deus ouve a nossa oração quando a gente realmente se entrega, quando a gente busca realmente a Deus com o coração quebrantado. Deus é o Deus que ouve a nossa oração e responde. Meus irmãos, Deus então preparou o lugar para Jonas. Agora, que lugar? Vocês já ouviram a expressão do indivíduo chegou no fundo do poço? Sabe que onde Jonas chegou? Não foi no fundo do poço. E disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Aí ele diz assim: porque tu me lançaste, do capítulo 3, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Meus irmãos, olha onde Deus permitiu que Jonas chegasse, porque quando o grande peixe engoliu ele, o grande peixe, meus irmãos, ele nada em águas profundas. E eu tenho a impressão que Jonas começou a perceber. A gente percebe quando o avião está descendo, não percebe? Quando a gente está viajando, que ele está decolando, a gente percebe que ele está subindo, até ele estabilizar. E também quando está chegando o próximo, a gente percebe que o avião está aterrissando, a gente sente isso. Jonas sentia o grande peixe aterrissando e não parava, e não parava, e não parava. Diz o texto, meus irmãos, então, porque Jonas diz: me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Aí ele diz no versículo 4: e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu fiquei uma semana pensando, se ele estava perguntando: tornarei a eu, Senhor, a ver o templo da tua santidade? Não, ele estava afirmando: eu estou aqui, no mais profundo do coração dos mares. Mas ele afirma, ele não pergunta se ele vai estar não, aqui ele demonstra uma atitude de fé. Ele diz assim: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Isso ele sabia, por isso que ele não queria ir para Nínive. Lá no capítulo 4 ele vai dizer assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disto e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te se arrepende do mal. Jonas fugiu porque sabia que Deus era misericordioso, que Deus podia perdoar aquele povo, que Deus podia abençoar aquele povo. Isso ele sabia, que Deus era misericordioso, e ele não queria. Ele fala isso, então ele fugiu por causa disso. Ele sabia. E Jesus disse: mas olha, se vocês são maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais Deus, o vosso Pai.
Jesus disse: todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, batei e abri-se-vos-á. Qual é a dificuldade, qual é a luta que nós temos, que se a gente orar, que se a gente buscar, esse Deus de amor, de bondade, não vai nos abençoar e nos ajudar, e nos fazer uma igreja viva, uma igreja que adora, uma igreja que louva ao Senhor. Você só precisa se render, você só precisa dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Lembra quando Jesus encontra aquele centurião? Jairo, o centurião não, Jairo, a filha deles estava à morte, e ele se ajoelha, ele era o chefe da sinagoga, e ele deixou então aquela tradição, e quando viu Jesus, ele se dobra diante de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está à morte. E Jesus diz então, vai na direção para atender o pedido dela, do pai. E quando ele estava chegando, veio um filho do cão e disse para ele assim: não adianta, que ela já está morta. Jesus ouviu e disse: não temas, crê somente e ela ficará curada. E Deus chegou lá, Jesus chegou lá e curou a menina. Às vezes, meus irmãos, nós ouvimos muitas vozes. Eu sempre falo com a minha esposa: temos que ter cuidado com o que a gente ouve. Ah, não vai dar certo, ah, não vai sair. Cuidado, você tem que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: aqueles que andam confiando no Senhor não se abalam, mas permanecem firmes para frente. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos voltarmos para a palavra de Deus. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei qual a sua luta, se é problema de saúde, se é problema de enfermidade, se é um problema com o filho, se é um problema na relação conjugal. Ore a Deus, busque a presença de Deus. E aqui, meus irmãos, essa filosofia do personalismo diz que nós só somos alguém quando nós encontramos no outro. E eu acrescentei, porque lá não tinha isso, é quando nós nos encontramos em Deus. Lembra de Noé? Noé andava com Deus. Um casal, viu, Valéria, Roberto, só é feliz quando ela se encontra no Roberto. Quando o Roberto, o Roberto e a Gleide, é Ronaldo, desculpa. Quando o Ronaldo se encontra na Valéria, porque a palavra de Deus diz e os dois se tornarão uma só carne. Então aí tem a felicidade, o casal. Não pensa você, viu, jovem João Pedro, que vai casar e já vai encontrar aquela preciosidade, já vai viver aquela maravilha da relação. Não é assim. É um processo. É um processo, tem que ter sacrifício. Jesus sacrificou por nós. Assim a esposa, o esposo deve se sacrificar pela mulher. Não é assim que a Bíblia diz? Quando ela está na TPM lá, meus irmãos, que só a graça de Deus, você precisa ter paciência, aguenta firme. E também a mulher, né, ter paciência com a cabeça dura do homem. Tenha paciência, porque a gente se realiza, meus irmãos, quando a gente se vê no outro. Viu, Roberto e Gleide? Ronaldo e Valéria. Então, cadê a Eduarda? Cadê a Eduarda? Cadê a Eduarda? Está aqui não? Olha lá, Eduarda, quando você casar, não pensa que vai ser aquela maravilha assim, não. Depois da lua de mel, meus irmãos, começam os problemas. Ah, meus irmãos, começa os problemas, começa as dificuldades. Sabe, o marido deixa lá a escova de dente de qualquer jeito, você já fala uma vez, na segunda vez você repete, na terceira vez, na quarta vez, chega uma hora, você vai chegar para ele e fala assim: que é, rapaz? E já começa ali os conflitos. Mas isso, meus irmãos, o nosso irmão está olhando para o relógio ali, deixa eu voltar aqui para acabar. Meus irmãos, então o segundo ponto é o isolamento providencial que Deus deixou Jonas. Aí o que Jonas fez na oração? Finalizando aqui. Jonas então diz o seguinte: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Tem um momento aqui, meus irmãos, que ele diz o seguinte, olha só:
no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Ele não fez aquela oraçãozinha não, meus irmãos, no desespero que ele viu a morte, ele gritou. A Bíblia, o texto dele, porque ele gritou: Deus tem misericórdia, e Deus ouviu a voz dele. Às vezes nós precisamos, meus irmãos, abrir a boca para orar a Deus com fervor. Aí, meus irmãos, finalizando aqui, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. O voto que você fez um dia, paga ele, cumpra ele. Então foi assim a oração de Jonas. Jonas andou num submarino pela primeira vez, nas águas profundas, e diz o texto que depois que ele falou, que ele orou, que ele reconheceu a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, que ele gritou, que ele se arrependeu, diz o texto, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Depois que ele se arrependeu, depois que ele falou: vou cumprir o voto que eu fiz, Deus falou assim com o peixe: ó, agora volta e leva ele lá para Tarsis, não, para Nínive, porque foi onde que eu mandei ele ir. E ele foi vomitado. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, Jonas se limpando do ácido, da baba, que peixe tem um cheiro forte, meus irmãos, imagina lá dentro. E ele então agora vai cumprir a missão e levar a palavra do Senhor a toda aquela cidade que veio a se converter. E, meus irmãos, ele era tão difícil, que ao invés de ficar alegre pelo sucesso da missão, não, ele ainda quis morrer e foi falar com Deus. E Deus falou: mas rapaz, é razoável essa tua ira? Olha o mau humor que ele tinha com Deus e Deus tratando com ele. E, meus irmãos, o último ponto é sobre a oração de Jonas no grande peixe, que eu já falei. Até adiantei o terceiro ponto aqui, para finalizar. Jonas então faz uma oração como retorno à comunhão, o peixe como instrumento de graça. Meus irmãos, eu não sei em que situação você se encontra. Talvez, é claro, você não está no fundo numa situação dessa como Jonas, mas talvez você esteja numa situação difícil, e você diz assim: mas um crente pode chegar no fundo do poço? Pode enfrentar situações difíceis? Não só um crente, como um profeta. Certa vez, meus irmãos, eu ouvi uma pregação, e um pastor disse: olha, crente, se você não consagrar sua vida, se você não buscar Deus, você pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser bispo, você se afunda. E Jonas era um homem de Deus, um profeta, e se afundou. E Deus então levantou. Não sei a situação que você possa se encontrar, mas Deus pode tirar você dessa situação, assim como tirou Jonas. Jesus, meus irmãos, também quer essa relação pessoal. Lembra quando Jesus chegou para Zaqueu e disse, no meio da multidão, Jesus para e olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha, Deus querendo ter uma relação com os seus filhos. Deus quer isso de nós, viu, os irmãos Mikes? Deus quer isso, essa relação com a gente. Deus quer essa relação, essa intimidade. Jesus, quando encontrando com Marta, ele encontra com Marta, vai à casa de Marta, chega lá, encontra com a Maria, irmã de Marta, e Marta começa a ficar agitada de um lado para o outro, tentando resolver as coisas, e Maria lá ouvindo a palavra. Aí Marta chega para Jesus: Senhor, não te incomodas que ela fica aí, ela não está preocupada e eu estou aqui? Ela disse assim: Marta, Marta, pouca coisa é suficiente. Para ouvir,
Para ouvir a palavra, a mensagem do Senhor, que o Senhor tem para o seu coração, no dia a dia, na sua devocional. Não vire as costas para o Senhor. Se volte para Deus, se volte para a palavra de Deus. Culto de quarta-feira, escola bíblica dominical. Quando se levantar de manhã, meus irmãos, Jesus diz que, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, meus irmãos, é levantar e abrir a palavra, e ler, e orar, e meditar, e depois ir fazer as outras coisas. A minha oração, meus irmãos, talvez eu tenha passado do tempo, a minha oração, meu desejo nesta noite é que o Senhor aplique no seu coração essa palavra. Deus quer esse confronto, esse encontro, essa relação. Deus proporciona situações difíceis para você se achegar. Ele diz: achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós outros. Não é primeiro Deus se achegar e depois a gente se achegar, não. É claro que a obra é do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que proporciona tudo. Mas ele diz: achegai-vos a Deus, vai se santificando, e o Senhor se achegará a vós. Aí agora você se realiza, se encontra em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.